Boa tarde a todos. Estamos aqui de volta nos eventos da Smart Market da Abras. Meu nome é Mônica e eu vou chamar aqui o painel da comunidade comercial. O painel com o tema de melhores práticas e referências de mercado. Para moderar nosso painel, estou aqui com Carlos Beal, presidente da Festival, e os demais participantes. Amanda Vasconcelos, diretora comercial da Hiperideal. Marcos Pozzi, diretor comercial da CSD, Companhia Sul-Americana de Distribuição. Paulo Garcia, CEO e fundador da Infoprice. E Teobaldo Luiz da Costa, presidente Atacadão Atacarejo. Então, chamo os participantes para iniciar os debates. Pessoal, boa tarde a todos. Um enorme prazer estar aqui com a Abra. Só uma pequena correção na nossa organização pré-painel. Mudou a moderação, então eu sou o Paulo, da Infoprice, vou ficar responsável pela moderação. Enorme prazer estar aqui com 4 grandes varejistas e, como foi anunciado, a gente vai entrar na comunidade comercial em temas, problemas relevantes do momento, falar um pouco sobre melhores práticas, indicadores e como que o varejo no dia a dia tem tratado cada um deles. Para dar largada, eu queria elencar um tema que já foi comentado um pouco nas conversas que houve hoje cedo, nos painéis anteriores, falar um pouco sobre a circunstância, a conjuntura que a gente está, tanto o mundo quanto o Brasil, falando das quebras, rupturas e inflação que está assolando aí o nosso país, e entender como que os varejistas têm lidado com isso, né? Eu acho que vocês abordaram um pouco os indicadores, mas, a partir daí, o que tem sido feito? Queria passar aí para o Carlos começar o bate-papo conosco e depois todos, Teobaldo, Amanda, Marco, fiquem à vontade aí para a gente tocar esse bate-papo de uma forma bem tranquila. Boa tarde a todos. A gente nunca pensou que uma guerra afetasse tanto o mundo como um todo, né? O quanto que mudou de 3 meses para cá, a questão principalmente do abastecimento, de inflação. Nós, felizmente, estamos num país que é um celeiro agrícola e desabastecimento não passa na nossa cabeça, porque eu acho que a infraestrutura do Brasil nessa parte de alimentos é muito forte. Agora, é preocupante, eu acho que nós temos que debater nesse painel aqui a questão da perda salarial, a questão da inflação, várias coisas que têm comprometido o nosso dia a dia, até a dificuldade de você estabelecer metas de venda, né? Porque os commodities da cesta básica subiu muito nos últimos meses e afetou todo o nosso planejamento. Então, os dados, né, saíram da Neogrid, comentava-se um pouco sobre a ruptura, né, das indústrias. Hoje, o Brasil teve aí uma medição de 14%, né, todas as indústrias. O índice altíssimo que foi divulgado. E isso nos força, né, ao nosso time de compras cada vez mais estar preparado com os indicadores, né? Como você comentou, Carlos, é importantíssimo as pessoas do nosso time terem a visão, né, e terem as ferramentas corretas, né, sejam elas na composição de custos, nos acompanhamentos do que o mercado está ocorrendo ou no planejamento junto ao fornecedor, né? Porque o fornecedor ele vai ter que nos ajudar a colocar o trilho de acordo com o nosso vagão para atingir os objetivos das nossas vendas e, claro, o nosso cliente, né? O consumidor está indo nas nossas lojas, o consumidor está ali procurando produto e a gente sem resposta para dar. Então, isso também nos prejudica diariamente e é algo que a gente tem que trabalhar em conjunto, né? E nossa liderança, né, e nosso papel de líder é direcionar esse time cada vez mais a ter um entendimento, para ele ter uma construção, né, dentro de um planejamento, né, que não prejudique o caixa da companhia, não prejudique as margens, não perca a competitividade e, ao mesmo tempo, ele tenha a inovação e tenha dentro a gestão de categoria dos produtos ideais dentro da prateleira. Porque, se ele não tiver conectado a tudo isso, ele pode não só perder o cliente, mas ele desrentabilizar todo o nosso negócio, né? Então, acho que é um grande desafio do time
a ter essa atenção diária, todos os dias. Antes de passar para você, Amanda, antes de passar aqui para o outro lado, você comentou sobre ter o produto ideal, né, e todas essas mudanças. Existem algumas mudanças que são mais bruscas, né, como a gente vê agora o fato da guerra, quando a gente tem alguma variação cambial muito forte, mas a chegada da pandemia e a saída da pandemia também causou uma mudança bastante radical nos hábitos de consumo, né? Então, os produtos ideais, eles mudaram e eles estão em constante mudança, e isso talvez não seja tão perceptível. Como que vocês encaram isso? Voltando a planejamento, eu acho que isso é muito interessante de falar, que a gente não consegue mais ter um planejamento anual, né? Porque a gente passou por um Covid que ninguém esperava, e aí vem a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, o planejamento que a gente tinha para o ano foi por água abaixo, a gente tem que se reinventar e passar isso para a nossa equipe, as mudanças. Aí vem uma guerra lá na Rússia e Ucrânia e muda tudo de novo, aí vem a inflação. Então, planejamento, que é uma coisa que o supermercadista acho que sempre batalhou para ter muito equilibrado, é uma coisa que não existe mais para a gente, é mudança todos os dias. E, de fato, vem mudando muito o consumo dos clientes das nossas lojas, né? Com o Covid, primeiro a gente viu os clientes querendo comprar coisas mais caras, se presentear, já que estavam dentro de casa, então a gente viu esse boom de importados, o boom de bebidas, né? Será que vão beber? Será que não vão? E a gente não tinha tanto planejamento para isso. E aí vem depois sai o auxílio do governo, então a renda das pessoas diminui, o desemprego. Então a gente está passando por situações diversas que fazem a gente mudar o nosso planejamento dia após dia, né? As metas têm que ser alteradas sempre, a nossa margem está sendo alterada sempre por vários fatores da economia e do cenário mundial que impossibilitam a gente de ter a longo prazo um planejamento. Ok, pessoal, boa tarde a todos. Realmente é um momento de muita dificuldade para todos nós, né? Eu acho que todas as indústrias, todo o varejo, acumulou uma série de fatores nos últimos 3 anos que está prejudicando todo mundo. Além da pandemia, que foi uma coisa que ninguém esperava, depois veio tudo isso, né? A guerra, o nível de serviço das indústrias, de entrega de mercadoria muito difícil, falta de papelão, falta de tampinha, falta de plástico, falta de garrafa. Todo mundo diminuiu os seus lucros com um aumento de despesa generalizado e todo mundo tendo que se adaptar a isso. A inflação veio, chegou, a renda diminuiu, o desemprego aumentou muito, o dinheiro parou de circular e o bolo diminuiu um pouquinho porque o dinheiro sumiu e está tendo mais gente para comer porque todo mundo tem que fazer investimento, os grandes players aí têm um plano de expansão robusto, então isso aumentou ainda a dificuldade, porque a competitividade aumentou bastante e todo mundo para vender está muito difícil vender, manter a margem, manter a competitividade. Então é um momento que todo mundo tem que refletir para enfrentar todas essas dificuldades. Eu acho que a gente está aqui para conversar um pouco sobre isso, para ver como é que a gente supera todas essas dificuldades juntos. Informação também, né? A gente hoje não manda no preço. Quem manda no preço são os consumidores, não é nem a indústria, nem o supermercadista. Quem manda são os celulares. Então, a gente faz toda uma negociação com os fornecedores, né? Todo um planejamento, e aí vem alguma rede, por algum motivo, abaixa o preço. Ou esses novos entrantes no mercado, né? O e-commerce, as black stores. E aí o consumidor quer pagar aquele preço na nossa loja, a gente não estava preparado para isso, a gente não negociou com o fornecedor para isso, a gente tem um nível de serviço, mas veio tanta novidade nessa pandemia, a gente concorrendo com empresas que a gente nem sabe que empresas são essas, se elas vão entregar os produtos, se não vão, mas o cliente vai na nossa loja querendo comprar esse produto por esse preço, né? Eu acho que o pessoal conseguiu caracterizar bem aqui um pouco do problema que está acontecendo hoje no Brasil, e o problema, sem dúvida, né, até pela fala deles, é bastante difuso. Então, é difícil de monitorar, de acompanhar, com certeza, mas entrando um pouco no dia a dia de vocês, sobre todo esse ambiente volúvel que a gente está agora, o que vocês dariam de dica? Vamos começar ao contrário agora, começar do Teobaldo para cá. O que vocês dariam de dica para os supermercadistas que estão nos escutando, de boas práticas que vocês estão tendo nesse momento para tentar ter um resultado melhor? A nível na área comercial, a gente vem tendo muita dificuldade em abastecimento, então está tendo
que muitas vezes cadastrar fornecedores novos, buscar novos produtos, para sofrer a falta de alguns e suprir essa falta de entrega do nível de serviço de algumas indústrias, e também buscar até preço mais competitivo, porque como a renda da população caiu um pouco, o pessoal está optando muito pelo OPP, pelo preço mais barato, pelo produto mais barato. Mais de 50% da população ganha salário no Brasil, então gasta o quê? 400, 500 reais com alimentos. Ele hoje está tendo que mudar a marca, comprar uma marca mais barata. E, principalmente os cash and cash estão trabalhando muito com o app, né? Buscando cadastrar um produto mais competitivo, com preço melhor, para atrair esse consumidor, porque você tem que ter, no final da compra, no conjunto da compra, um preço menor, porque ele gasta 300 reais, está podendo gastar agora 250, gastava 400 com alimentos, quer gastar 350. Então, quem conseguir uma maior competitividade, principalmente para a população de baixa renda, porque no Brasil, quem quer vender muito tem que trabalhar para o pobre. Quem quer vender para o rico, é pouco. A Amanda, por exemplo, ela vende para o rico, o Joãozinho. Então, o cliente dela é cliente premium. É um cliente diferente. Mas eu, por exemplo, eu trabalho para o pobre. Então, eu tenho que ter produtos mais competitivos, mais baratos, para trazer esse cliente para a loja e manter a competitividade e a venda. Já ganhou direito de resposta. Eu trabalho para todo mundo, tá, Teobaldo? Só para pontuar mesmo. Mas, voltando ao que você perguntou, eu acho que a minha dica para os supermercadistas é relacionamento com o fornecedor. Eu acho que passou a época da guerra entre o supermercadista e o fornecedor, de mentiras, de quem ganha mais. Eu acho que é o momento de construir metas juntos. Senão, se eu bater a minha meta e você não bater, vai ser só uma vez. Então, eu acho que é relacionamento, é botar na mesa, é jogar limpo, pegar o máximo de informações que a gente consegue hoje no mercado. A gente tem muita informação, trabalhar junto, ver o que você sugere, o que você está fazendo de bom com o outro, vamos fazer aqui essa troca, essa confiança, é uma relação que tem que ser cada vez mais olho no olho, cumprir o que acordou. E é isso, eu acho que é relacionamento com seus principais fornecedores, fechar grandes parcerias e ter a meta conjugada. Não adianta ser a meta separada, porque se for bom para um e não for para outro... Jogar junto. Muito bom. Marcos? Como falaram os colegas, né, é importantíssimo hoje o gestor, o líder, né, hoje a palavra falada muito é chá, né, conhecimento, habilidade e atitude. Então, esse profissional ele tem que estar preparado e municiado com as ferramentas para poder acompanhar todo o poder de negociação junto ao fornecedor, né? Como comentou a Amanda, tem que trazer o fornecedor para dentro do nosso negócio, mas hoje ele não pode vir somente o vendedor, né? Nós temos que trazer o cara que cuida do e-commerce, temos que trazer o cara que cuida do abastecimento, o cara que cuida da inovação, e trazer a equipe desse time, né, do fornecedor em conjunto com o nosso, para que a gente monte realmente um plano de negócio. Porque só dessa forma, hoje a gente entende, né, que essa parceria possa dar sucesso. E assim a gente atingir lá o público que a gente espera e atender o nosso cliente. Porque hoje, se o nosso time pensar que ele é somente um tirador de pedido, né, hoje a gente está morto. Então, a gente tem máquina para tirar pedido, não precisaria de nenhum de nós aqui, com certeza. A gente teria uma máquina lá tirando pedido todos os dias e essa máquina estaria enviando para os fornecedores. E isso mudou, né? Ao longo dos anos aí, né? Nós que já estamos bastante tempo aqui no varejo, entende que o comprador, ele hoje é uma peça fundamental e ela é uma peça que tem que ser multidisciplinar dentro de todo o nosso negócio. Ele não pode só estar preparado para comprar, ele tem que estar preparado para comprar, entregar e entender o cliente lá na ponta. Se ele não estiver pronto para isso, com certeza a gente não vai ter sucesso e não vai conseguir fazer com que alcance os resultados da companhia, né? Eu vejo um ano de bastante oportunidade. É o que eu falo, nas dificuldades aparecem as oportunidades. Eu acho que o gestor, o comercial, tem que olhar muito hoje a nossa quebra, né? Que eu acho que é um dos setores que nós podemos melhorar a rentabilidade, quebra e despesa.
E isso passa pela área comercial, né? Uma compra mal feita gera quebra, gera despesa de logística. Então, eu vejo que este ano as empresas vão ter que olhar muito para dentro, porque o mercado está muito concorrido, quem está fazendo o preço é a concorrência, você não consegue, principalmente no commodity, marcar o preço, quem faz o preço é o cliente, junto com a concorrência. E o cliente está muito mais atento, né? Em função da dificuldade financeira, ele está procurando oportunidades. Então, mudou também o foco de compra, né? A fidelidade também não existe mais, né? As pessoas estão sendo fiéis ao seu bolso, né? Então, eu vejo que quem mais está em ganho nessa concorrência é os veículos de comunicação, né? Que a gente tem dispendiando verbas maiores, principalmente no canal aberto, no digital, para poder mostrar a tua empresa. Mas, aliado a isso, vamos olhar dentro. Acho que cuidar muito de despesa e quebra. Acho que isso melhora a rentabilidade. Isso é histórico, né? O Brasil, infelizmente, como a gente comentou, inclusive hoje cedo, ele é um país com histórico hiperinflacionário, né? Então, o consumidor, quando não tem no top 1 de fator de decisão o preço, está no top 2, top 3, quando a gente está surfando uma maré um pouco mais positiva, mas o Brasil não dura muito na maré mais positiva e aí a gente passa por outros momentos. A gente falou de vários problemas conjunturais, coisas que estão acontecendo do momento agora, né? Mas agora falando então um pouco de problemas perenes, coisa que todo brasileiro já está cansado e até acostumado, infelizmente. O problema da questão tributária, que no meio de tudo isso, a última coisa que ela faz é nos ajudar. Como que vocês têm encarado isso no dia a dia de vocês? Começar contigo mesmo, Carlos. O Brasil é o país que tem uma tributação absurda, né? A reforma tributária já está há 30, 40 anos e não sai do papel. Eu vejo que as empresas têm que conviver com esse problema e eu acho que depende de boas assessorias tributárias. Eu acho que muitas empresas pecam por não ter assessoria contábil ou tributária nessa parte e acabam pagando um imposto mais do que devia. Então, eu recomendo uma boa assessoria, investir em qualificação de assessorias para dar suporte, porque só o teu contador não consegue mais fazer todo esse trabalho. O ponto que o Carlos coloca é fundamental e eu acrescentaria, né, a troca de experiência, né, junto com os órgãos que a gente tem aqui, Abras, IDV e demais colegas que possam ter um benchmark para poder trocar um pouco de experiência e entender, né, como é que é toda essa logística tributária no Brasil. Acho que isso é importantíssimo, ter essa troca entre nós varejistas, porque é algo que todos nós sofremos e perdemos, né, rentabilidade através aí de uma má classificação dentro de um imposto de um produto. Então, acho que é fundamental aí sempre estarmos atentos a todos esses fóruns, né, e sempre propiciar isso para nossos times, para que eles possam trazer isso para dentro das nossas companhias. Também, junto à Abras, é uma organização conjunta setorial para fazer pressão no governo, né? Que é sempre bom, para ver se eles resolvem dar um passo maior. Que eu acho que é um problema para a gente supermercadista que a gente não tem previsão de resolver, né? A gente não tem como resolver, né? Bota a mão na massa e vai, não vai. Assim, é um desafio diário, a gente não consegue acompanhar tantas mudanças nessa velocidade e a gente não consegue entender tantas mudanças, né? Tantos tributos. Então, é um desafio, eu acho que é um apelo dos supermercadistas, dos empresários ao governo aí para simplificar, porque muitas vezes nem eles sabem como orientar a gente, né? 36 mil mudanças tributárias no ano. Se alguma empresa me falar que consegue tudo, eu vou dizer tem um gênio aí, um hack, alguma coisa, porque o Brasil tem a legislação tributária mais complexa do mundo e automaticamente também a legislação mais cara do mundo. E hoje muitas empresas ganham mais dinheiro com engenharia fiscal do que comprando e vendendo. Então isso é uma coisa muito ruim para todo mundo. Cada estado tem a sua legislação específica de ICMS e o empresário tem que entender de tudo, ou tem que ter um bom advogado tributário, porque são várias legislações. Você compra, tem um estado que, se ele vender para outro estado, paga só 1% de ICMS e manda 12 de crédito. Ele abre um CD lá em outro lugar, já pega aqueles 12. Então, é muita engenharia. Os maiores cash and carry do Brasil, os dois maiores, pagam 10% de ICMS. Os regionais pagam de impostos.
Os regionais pagam 14%. A gente já perde 4% logo na saída para essas grandes empresas que têm um jurídico, um tributário muito bom e usa todos os artifícios da lei de forma legal para se beneficiar. Então, por isso que tem que ter um setor tributário muito bom para poder dar um suporte e tentar diminuir um pouco essa diferença. E o custo operacional das empresas também, né? Tudo começa com o custo operacional. Uma empresa, o maior cash and carry do Brasil, tem um custo operacional de 8%. É muito pouco. Eu fico todo dia tentando, dizendo o que é que ele tem, o que é que eu tenho que ele não tem, o que é que eu não tenho que ele tem, porque meu custo é muito maior. E tudo começa com isso. Para você ficar competitivo, você tem que ter o custo baixo. Então, os outros regionais, os outros cash and carry, o custo é 12, 14, 13. O varejo é mais. Então, tudo começa com custo operacional. E essas empresas têm muito dinheiro. Tem dinheiro barato, pode correr risco. A gente não. Os regionais, a gente tem que ter muito mais cuidado com tudo, porque a gente não aguenta uma conta lá na frente. Então, tem que dar uma atenção muito, muito grande a tudo, principalmente a legislação tributária, para tentar usufruir de forma legal do que puder, para poder diminuir essa carga tributária, que hoje é excessiva, e a gente, uma das empresas regionais, pagam muito mais do que os grandes players. Muito bom, né? Tentando resumir um pouco o que foi dito por todos aqui, monitoramento de custo e benchmark também com os parceiros, né? Entender o seu custo e a carga tributária alheia, né? Tanto do seu colega supermercadista, mas o próprio também, e trabalhar bastante pesado com consultorias ou até time próprio para tentar entender e decifrar essa questão tributária toda. Vamos sair um pouco de assunto chato, pelo menos para mim, eu vou entrar num assunto legal aqui, tá, gente? Vocês não acharem legal, vocês me perdoem, mas eu considero um assunto super interessante. E vou começar com você, Amanda, para a gente mudar um pouco a ordem aqui. Como que você encara essa transformação tecnológica toda que está acontecendo? Vocês próprios, como supermercadistas, entrando no mundo digital, entrando no mundo online, mas também a chegada de grandes players, muitas vezes players de fora do país, que acabam, de alguma forma, competindo com vocês. Olha, mais um desafio que veio para a gente, né? A minha empresa, por exemplo, começou com o e-commerce, citando uma das plataformas digitais, né, que a gente tem possibilidade hoje. Em 2018, antes da pandemia, a gente enxergava que a longo prazo ia ser um negócio interessante, que a gente queria atender nossos clientes das duas formas, no on e no off. Então, é uma coisa que a gente já vem investindo há muito tempo. A pandemia, obviamente, foi maravilhosa para a gente nesse quesito, porque a gente já estava preparado, enquanto a maioria das empresas não olhavam ainda o e-commerce. Foi muito interessante na pandemia, mas e o pós-pandemia, né? A gente só vê matéria falando, vale a pena o e-commerce? O e-commerce se paga? O e-commerce dá resultado? É difícil. E agora, com tantas plataformas, tantas empresas investindo nisso, muitas delas, o negócio não é supermercado. Elas querem dados, né? São plataformas, startups atrás de dados, só que eles estão competindo diretamente com a gente, que faz as contas ali na unha, né, Teobaldo, para dar o resultado no final do mês. Então, eu enxergo como uma oportunidade muito, muito importante. A gente tem que estar conectado com os novos consumidores, mas também muito perigosa. Porque, se você errar a mão, você vai ter um prejuízo grande. Não é que você vai deixar de lucrar, você vai perder muito dinheiro. Então, conseguir equilibrar o que os nossos consumidores querem, entrega com agilidade, menor preço, melhor serviço, last minutes. Você tem que investir muito para isso, mas ele paga mais por isso, não. A gente vê as empresas, muitas de fora, vindo, ou muitas startups aqui, vendendo por 50% do preço, né? Então, como equilibrar isso? Eu continuo achando que é interessante, vamos continuar investindo, mas tem que fazer muita conta e não, eu acho que, principalmente, não olhar que tudo que estão fazendo lá fora vai dar certo aqui. Nem sempre vai dar certo, nem sempre dá para fazer aquilo, tem que fazer da melhor forma possível, atender o cliente bem, mas também tem que dar o mínimo de resultado. O mundo digital ele é meio que um caminho sem volta, mas a questão é entender o como, né? E ter cautela para não meter
os pés pelas mãos? Difícil você pegar hoje varejistas no mundo que estão dizendo tenho muito resultado com e-commerce de supermercado. É muito difícil você conseguir. Se já é difícil controlar quebra nas nossas lojas, imagine se você tem uma dark store só com perecíveis, por exemplo. Então, quando você pesquisa muito last minutes, é viável o last minute realmente? Assim, tem como fazer entrega em 30 minutos se o consumidor pedir uma compra de 500 itens, por exemplo? Como você vai fazer isso? A gente tem tecnologia, tem estrutura pronta no mundo para isso já. Eu não vi empresas normais que estejam atrás de resultado realmente conseguirem fazer algo tão gigante ainda. Muito bom. Como que vocês estão encarando isso, Teobaldo? Eu acho que é um caminho sem volta. Agora, tem que investir para ganhar lá na frente. Então, tem muitas empresas que não têm hoje estrutura financeira para fazer esse investimento. Você, para poder ter um resultado disso aí e ter lucro, demora alguns meses, alguns anos. Então, muitas empresas têm outros projetos agora e vai deixar isso para depois, ou começa devagar. Porque, como a Amanda falou, é muito perigoso e não tem como você entrar num e-commerce hoje, num delivery, já dando lucro de imediato. Porque ficou tudo muito caro, a logística é cara, é tudo muito difícil. Então, é um investimento. Agora, não pode esquecer, porque no futuro muita coisa vai migrar. Então, tem que estar atento a tudo isso, fazendo o que pode, mas fazer muita conta, porque se você for realmente viver no negócio, você pode ter um prejuízo muito grande agora e comprometer até outros projetos mais importantes para o momento para a empresa. Perfeitamente. Vou mudar um pouco aqui o tom para passar para o outro lado. Quando a gente fala de e-commerce, vida online, eu lembro, já faz uns bons anos, eu conversando com um varejista, e eu falei, tá, você tem online, o seu online é bom, aparentemente, pelo que você me fala, né? Como que você encara o seu online? E o varejista me respondeu o seguinte, o varejista grande do Rio de Janeiro, ele falou assim, é mais uma loja. Tem as lojas que vendem bem, tem as lojas que vendem pouco, mas basicamente o único indicador que ele olhava para essa outra loja dele, a loja do online, era o faturamento, e ele estava razoavelmente satisfeito com isso. Com essa mudança toda, eu acho que, principalmente com a mudança de hábito, existem outros indicadores que vocês têm acompanhado, que vocês têm olhado? Por exemplo, se o mesmo cara que compra no ON, ele compra na loja, se existe essa intersecção, como que vocês abordam o consumidor, que hoje está um pouco em todos os lugares? Então, bom tema. Com certeza, né, está vindo aí, acho que um 2.0, poderíamos dizer, né, desse consumidor. E hoje existem ferramentas que a gente cruza realmente esse hábito de consumo dele, seja online ou no físico, e com isso a gente tem um grande aprendizado do consumo, né? Os colegas bem falaram, né? A gente ainda não enxerga essa lucratividade, a gente ainda não tem, né, esse break-even dentro do nosso negócio. Mas, como bem falamos, é algo que vai ficar e vai se perpetuar para o resto das nossas vidas. Essa é a grande realidade. E eu falo isso abertamente porque acho que é um caminho sem volta. Eu tenho uma criança de 4 anos, hoje ele pede por aplicativo, ele pede. E acredito que todos aqui que estejam nos ouvindo ou participando tenham filhos e devam estar fazendo a mesma coisa. Só que é interessante, né, que você tem toda essa captação de informação e aí eu acho que tem pontos relevantes a serem tratados, né, que aí acho que passa com o fornecedor, você ter um trabalho, né, junto ao fornecedor e ver o que o fornecedor te oferece nesse momento que a gente tem vários entrantes, sejam ele para captar clientes, né, e não tem uma rentabilidade a serem apresentadas, ou seja realmente para a gente poder entender esse consumidor e captá-lo e se tornar um cliente assíduo das nossas redes. Então, a gente tem que trabalhar muito forte com o CRM nesse entendimento e o fornecedor nos ajudando nessa parceria. E uma outra coisa que eu vejo surgindo muito forte, né, e até foi apresentada aí para um colega, aí, um grande executivo na área de marketing, que trabalha com a gente, é a questão, né, do atendimento, né? O atendimento, a gente acho que tem que começar a dar um olhar. Eu vejo que isso aí é algo que pode ser um diferencial para as redes, né? Que hoje a gente não se preocupa muito, tem muita empresa aí que faz esse serviço, vai lá na nossa loja, pega o produto e entrega na casa do consumidor,
mas, na realidade, a gente não entende qual que é a qualidade que chega, né? Como é que ele entrega na sua casa? Como é que aquela pessoa chega, né? Como é que ela fala? Como é que ela lida com o nosso cliente? É da mesma forma que a gente quer que lide da nossa loja? Né? É um bom dia, uma boa tarde, a senhora deseja outro quadro de carne, a senhora deseja um pouco mais de queijo, presunto. Então, eu vejo que essa mudança vai acontecer, e o varejista que estiver melhor preparado, ele talvez consiga captar mais clientes nesse canal. E esse é um pouco de informação que eu tenho colhido aí através dos colegas. O cara mudar a forma de lidar e conseguir chegar até a ponta mesmo no ambiente digital. Interessante. Como você vê isso, Carlos? Nós trabalhamos muito na experiência, né? A gente quer realmente trazer o cliente para nossas lojas para que ele possa ter uma experiência. Agora, a pandemia veio para nos mostrar que essa multicanalidade ficou, né? Não tão forte que nem foi nos primeiros meses de pandemia, mas essa nova geração, a gente tem que atender e entender do jeito que eles querem, não do jeito que a gente gostaria. Então, acho que mudou muito. Eu acho que tem um percentual que já está no digital, no e-commerce, mas eu vejo um indicador mais preocupante do que esse no nosso varejo. Antes da pandemia, a gente sabia os concorrentes. Era supermercado A, B e C. Pós-pandemia, além do digital, do e-commerce, e tantos empresários e profissionais liberais que ficaram em casa, começaram a ver que tinha outras oportunidades de comércio. E hoje, o que nós mais perdemos venda, eu vejo, não é só para o e-commerce, eu vejo por esses multicanais. É aquela pessoa que está com uma horta de orgânico e entrega direto nos condomínios. Aquele profissional que está fazendo um pão com fermentação natural e entrega direto nas casas. É aquele Bull Prime, é o especialista em carnes. E aí vai aquelas confeiteiras, né, que saíram das padarias nossas e viram que tem no fazer em casa, no artesanal, uma oportunidade de crescer e crescer muito. Então, nós estamos sendo, no dia a dia, abordados por tantos e tantos concorrentes, tantas formiguinhas, né, que a gente não sabia, que estão cada dia tirando um pouquinho desse bolo. Eu vejo que também nós temos que atentar a isso. O digital, o e-commerce é importante, vai nos agregar com um pouco mais de venda, mas todos esses canais estão tirando muita venda do varejo. E já pegando o seu gancho, então, com toda essa mudança, como que vocês fazem? Quais são as ferramentas, as ações que vocês estão tomando, as boas práticas para garantir a rentabilidade do negócio? O que vocês olham hoje e falam, a gente precisa investir aqui na loja, na operação, para a gente garantir que o negócio seja mais rentável? É ter um FLV mais legal? É garantir que o consumidor vai estar sempre lá? É melhorar a operação? Quais são as boas práticas nesse sentido? Eu acho que o fundamental, o principal, é a qualificação de pessoas. Fundamental, você tendo um bom líder, com certeza a quebra na FLV vai ser bem menor. Eu acho que pessoas e processos. Mas é fundamental, cada vez mais, o varejo investir no treinamento e na qualificação das pessoas. De uma pessoa bem qualificada, com certeza, a rentabilidade melhora muito. Como colocou o Carlos, a formação, né, desse time, que seja ele de compras, né, na hora do cara estar comprando, ele está analisando, tendo o melhor custo na entrada, isso consiga refletir lá na ponta. E se a gente vir a ter realmente uma produção, ter uma teatralização na loja, conseguir ter um frescor todos os dias, né, e com aquela qualidade que o consumidor deseja, é algo que tem valor, né, tem valor para todos os nossos clientes. E isso é um trabalho, né, de formação, é um trabalho diário, não é um trabalho simples, mas é um trabalho de formiguinha, né? As pessoas têm que estar ali, desde a compra até a entrega, se comunicando, né? Tem que ter a comunicação diária, isso passa pela área de marketing, pela área de RH, pela área de finanças, porque você usa o caixa da companhia. Então, é um trabalho de conjunto mesmo. E o comprador, como eu comentei no início, né, ele tem que ser um gestor, né? Ele tem que ser um gestor para ele poder buscar trazer o lucro que a empresa necessita e poder entregar a melhor rentabilidade que a companhia pede. Muito bom. Então, de uma forma geral, vocês estão me falando que tudo vai acabar sendo consequência das pessoas e dos processos, e o que é importante para isso é você ter um grande alinhamento entre as pessoas
entre as áreas, né? Um alinhamento de objetivos e também, obviamente, que elas sejam pessoas qualificadas. Vocês têm que investir em qualificação. Mas uma vez que você está nesse processo, como que você, passando para o outro lado aqui, como que vocês olham para ver se isso está funcionando? Se as pessoas estão mesmo qualificadas, se as metas estão mesmo alinhadas, como que a gente consegue medir isso no dia a dia? Eu acho que a pergunta é como rentabilizar o negócio é a pergunta do ano, né? Porque a gente vê os casts crescendo muito, as pessoas com o celular na mão comparando o preço, mas as pessoas querem o encantamento, as pessoas querem o melhor serviço, as pessoas querem a torta, não quer qualquer torta, quer aquela torta da confeitaria, uma torta elaborada. Então, como é que eu consigo dar o melhor serviço, os melhores produtos, mas cobrando o menor preço? Como é que rentabiliza? Então, eu acho que esse ano é o ano que os supermercados têm que olhar para dentro da empresa, realmente enxugar onde pode enxugar as perdas, por exemplo, como você falou, que é um dinheiro que a gente dói para a gente ver o quanto vai para o lixo e a gente poderia estar investindo em pessoas, investindo em serviços e estar competitivo. Por isso que eu volto a falar, estar com os fornecedores juntos da gente, não dá mais para a gente ver preços diferentes em vários canais, diferença de 15%, 20% entre o cash e o varejo. É justo isso? O consumidor realmente está disposto a pagar 20% a mais, 30% a mais para ter um bom dia? Ele quer o bom dia, mas ele quer pagando o menor preço do mercado. Então, acho que a pergunta do 1 milhão é essa, como rentabilizar o negócio nesse panorama de hoje? Acho que a gente já falou aqui que começa as coisas mais ou menos com o menor custo, né? Se você consegue ter o menor custo operacional, você já dá o primeiro passo. Mas você tem que ter gente, tem que ter uma equipe qualificada, boa e treinada. Você tem que fazer com que as pessoas façam todos os dias, tudo tem que fazer da hora que chega até a hora que sai. As pessoas têm que estar no lugar certo. Principalmente a empresa regional, a gente tem que ter uma cultura, tentar implantar uma cultura na empresa de despesa de empresa pequena, buscando lucro de empresa grande. Nós não somos indústria. A maior cervejaria do Brasil tem uma EBITDA de 45%. Se ela perder 10%, ela está ganhando muito ainda. O nosso setor, e quando a gente vai conversar com ele, ele não tem nada. Né? Quando você vê o nosso segmento, quem ganha 3% está no céu. Se a gente bater todas as metas aí, o orçamento do ano, que é muito difícil, é 2%, 3%. Para isso, a gente tem que, se a gente vender aí 80%, 90% da meta da gente, é o ponto de equilíbrio, entra no vermelho, 95%. Então, o negócio da gente é muito difícil. A gente tem que catar moeda todo dia. Tem que economizar tudo. E tem que implantar essa cultura em todos os associados, em todos os funcionários. É dor de dono. O varejo, para funcionar, tem que ter dor de dono. E tem que disseminar isso dentro da empresa. E a gente sempre fala que quando você vende muito, as coisas acontecem. Então, acho que é um tema que a gente deve começar como vender. Porque a venda é que define tudo. Quando você bate a meta de venda, geralmente bate tudo. E quando não bate, é difícil. Porque o varejo, se não vender, nada bate. Então, o que é que a gente pode fazer para vender? Para trazer o cliente para a nossa loja, para fidelizar o cliente, para manter o cliente com um cliente que... Porque o cliente busca o quê? Hoje ele quer ter o menor custo-benefício na compra do supermercado dele. Mas ele não quer, ele quer preço, ele quer loja limpa, loja arrumada, um bom atendimento. Ele quer tudo. E o que é que a gente pode fazer para oferecer tudo isso para o cliente? Atendendo a particularidade de cada setor, de cada loja, né? A loja premium, o varejo, o cash and care. A gente começar um pouco sobre venda. O que fazer para vender? É um tema também importante, né? Mas vender sem margem não paga as contas não, viu? Tem que vender bem, né? Apesar de eu não ser varejista, mas eu acho que isso está na alma de qualquer negócio. O negócio que não vende não é um negócio, não. O negócio que não vende bem. Tem um investidor nosso que ele fala o seguinte, ele fala que você vai numa empresa, a empresa ela não está vendendo bem, você vai tomar uma água ali no bebedouro, até a água está azeda, o ar está azedo, fica tudo azedo quando a empresa não está vendendo bem. A empresa precisa vender e vender com qualidade. E
Entrando nesse tema, vou começar com você, Marcos, agora, para vender com qualidade, né? Pegar um gancho do que o Teobaldo falou, a gente tem que fazer um corte de custo, a gente tem que economizar, mas a gente também tem que ser assertivo na hora de olhar para a venda ser bem feita. Então, vamos falar um pouco de inteligência comercial. O que você encara aí hoje como boas práticas, bons indicadores que você olha no primeiro lugar e depois boas práticas para atuar em cima deles? Falando em rentabilidade e venda, é importantíssimo hoje, utilizando, né, inteligência, você ter análise de quais são os produtos que performam. Porque hoje, a grande maioria do que a gente faz de ação comercial ou se gasta margem, não traz o retorno que a gente deseja, né? Então, você está ali na prateleira, muitas vezes promocionando o produto e ele não tem a elasticidade ideal para que aquilo se rentabilize e se transforme financeiramente, né, em lucro para a companhia. Então, acho que esse é o primeiro ponto do comprador ao estar preparando uma ação ou estar planejando, né, alguma campanha, ele tem em mente o que ele quer atingir, né, o quanto ele precisa atingir. Né? A gente fala aí o break-even dessa ação. E uma coisa também que eu acho interessante, né, a gente fala em venda, mas eu vejo às vezes um comprador falar: vendi 20 carretas de frango, vendi 30 carretas de frango, mas vendeu a qual preço? Né? Quem é que está ali perguntando qual foi o retorno daquilo? E ele entende realmente se foram gastos 20 caminhões para ir para cada loja, ele entende quantas horas de funcionário foi para carregar aquilo dentro dos nossos frigoríficos, ele entende qual foi o tempo que gastou para passar aquilo no caixa. Então, eu acho que essa reflexão, né, dos líderes e do time que está à frente do comercial tem que ser o trabalho constante, como foi falado aqui anteriormente, e abrir realmente a mente das pessoas, né, a olhar realmente para esse indicador. Né? Qual a elasticidade, qual a penetração, né? Quanto ele está atingindo aquele público que a gente espera e qual o retorno que está dando aquela ação. Então, isso é um trabalho contínuo que hoje o gestor que está na frente de compras ele tem que ter. E é um trabalho diário. Assim a gente consegue ter êxito dentro de uma ação comercial. Entender o mix, né? Elasticidade, penetração, frequência, o volume, né? Como que a sensibilidade vai operar no final. Que indicadores que vocês olham, Carlos, quando a gente fala de inteligência comercial e quais são boas práticas que vocês estão aplicando no festival? Nós montamos dentro da estrutura do festival uma área de inteligência, porque realmente não dá para deixar essa responsabilidade com o setor comercial. O setor comercial, antigamente, ele comprava, ele fazia o preço, ele fazia o encarte e era responsável por tudo. Eu vejo que, acho que a segunda maior rede do Brasil foi as ofertas desnecessárias que nós fizemos, né? Então, nós jogamos muito dinheiro fora em ofertas que não representam nada para a empresa. Então, eu vejo, e nós estamos tentando e desenvolvendo esse modelo, que a área de inteligência que vai fazer, com a ferramenta de CRM, entender o cliente para atender ele. Eu acho que entendendo você vai atender. Eu tenho certeza que as demandas do comercial vão sair todas da área de inteligência, dos encartes, o que nós vamos fazer. Eu vejo que cada vez mais o CRM vem para nos tirar de uma televisão onde que se pode ser mais assertivo, fazendo uma oferta mais assertiva, entendendo e atendendo aquilo que ele quer, não colocando, às vezes, fralda para quem não tem fralda e nem criança em casa. Então, a gente joga muito dinheiro fora, não entendendo o cliente que nós temos. Eu acho que, com certeza, a área de inteligência dentro dos supermercados é que mais vai crescer nos próximos anos. E com autonomia, né? A gente atende empresas de todos os tamanhos e é engraçado porque a gente vê exatamente essa evolução que você comentou. No nosso negócio específico, que é o negócio de precificação inteligente, né, de pricing, a gente vê no começo o comercial Superman, que é o cara que faz tudo, limpa o chão, limpa a tela do computador, compra, vende, faz tudo. Aí, em determinado momento, aparece o fulano dos preços, que é um fulano, é um cara que fica ali, que ninguém dá bola para ele. Aí, de repente, não é mais um, são vários, o negócio vira uma área, mas o negócio muda o jogo mesmo quando ele ganha autonomia e inverte os papéis. Quando ele faz o que vocês comentaram, ele acaba setando o preço com base no que a população, com o que os consumidores estão falando, e ele joga a bola de volta para o comercial e diz: amigão, você quer ter margem? Então você corre atrás desse preço aqui, que é esse preço aqui que você tem que comprar. É bem por aí mesmo. Como que você encara isso, Amanda?
O comercial hoje não pode olhar, como a gente falou esse tempo todo, olhar só, fazer compra, tirar pedido, acabou esse tempo. Então, não adianta planejar um novo encarte, uma nova oferta, sem olhar o passado, olhar os dados, o que deu certo, o que não deu certo. Então, eu acredito muito também nessa linha da inteligência de analisar os dados, não é mais o chute. Isso vende muito, mas você tem dados para olhar se isso realmente vende, e se vende, rentabilizou a empresa, valeu a pena, aumentou o ticket, o que aconteceu com essa ação, dá para repetir ou não dá para repetir. Então, deixar de jogar dinheiro fora no achismo, né? Dá certo, mas dá como? Qual o dado que você tem para chegar nessa conclusão? Então, eu acho que é cada vez mais usar essas informações para ir no tiro certo e aumentar a margem da empresa e as vendas, né? Porque só vender é muito importante, mas vender sem margem também... Competir de forma inteligente. Exatamente. Né? É isso. No passado, quando eu atendi o fornecedor, que ele vem com aquela conversa, você está tendo quem tem o menor preço. O menor preço é o seu. Eu digo, meu amigo, eu só vou saber se a compra foi boa se eu vender e receber, porque naquela época ainda tinha a questão de receber. Hoje, com cartão não tem. Mas hoje eu sempre digo que a compra só é boa se a gente comprar bem, vender bem e com a margem objetiva da categoria. A compra só é boa se for assim, o comprador não tem só o que comprar. Ele tem que comprar, vender e vender com margem, vender dentro da margem objetiva da categoria. Senão a compra não é bem feita, não é boa. Né? Muito bom, gente. A gente estourou o tempo, mas acredito que a gente passou com sucesso aí pelos principais temas aos quais nós nos dispusemos aqui hoje. Queria agradecer o Teobaldo, a Amanda, o Marcos e o Carlos. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo hoje à tarde. E temos mais bastante coisa ainda na feira, né? Nos vemos ali fora agora. Valeu, gente. Obrigado. E aí, obrigado.